O vídeo de hoje vai tratar sobre o passo a passo para lidar com as pessoas e se inserir no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna. Então, se você se interessa por esse tema, se você quer um passo a passo para lidar com as pessoas, para você se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna, esse vídeo é para você. Então, fica aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Mentoria IRF. Aqui eu ajusto as trilhas dos alunos do Mecanismo IRF para que eles cheguem mais rápido à sua coordenada final, que é se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e junto com o Léo Schwab, nós somos os criadores do Mecanismo IRF, o nosso treinamento online intensivo resgate de fauna, responsável por inserir e manter biólogos e veterinários na consultoria ambiental trabalhando com animais silvestres, e o resultado tende a vir em 4 meses ou menos. E hoje eu estou aqui para conversar com a nossa aluna Júlia Giombelli. Oi, Júlia, tudo jóia? Tudo certo. Que bom, muito obrigado por você ter se aplicado à mentoria. Isso é uma atitude que a gente louva bastante. Eu que agradeço por estar aqui. Bacana. Você sabe que hoje você vai servir de inspiração para um monte de gente, porque as pessoas se conectam com as histórias das outras pessoas. E quando a gente traz uma aluna ou um aluno real, assim, ó, a gente traz uma pessoa que está procurando evoluir na carreira, que está procurando se inserir no mercado, e esse aluno conta as suas dificuldades, expõe os seus pontos fracos, isso não é fácil, mas isso a gente honra pra caramba, porque com o seu caso a gente vai ajudar outras pessoas também. Júlia, é muito bom ter você aqui. No início eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai desenrolar a mentoria para a gente ir direto ao ponto, para a gente perceber se você está com alguns pontos cegos, se você está com alguma dificuldade, e a gente vai destravar isso. E eu vou te passar um plano de ação, porque a ideia da mentoria é você sair daqui com alguns exercícios práticos, com os próximos passos, para você focar e executar, porque é isso que vai trazer a diferença e o resultado. Você vai se inserir no mercado trabalhando com fauna. Então eu quero saber, para deixar bem claro, assim, se o seu objetivo profissional principal é trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Hoje eu descobri a consultoria ambiental por causa da biotrópica, e eu vi que dá para trabalhar com a medicina veterinária na consultoria ambiental resgate de fauna, e agora eu estou focada para trabalhar nisso. Muito bom. A primeira coisa que a gente tem que pensar, e isso já faz parte da mentoria, viu? É que nós precisamos definir um propósito. Apesar de parecer uma palavra muito subjetiva, ela é a chave do progresso, ela é a chave do seu avanço, sabe? Uhum. Então, se você hoje disse que conheceu a consultoria ambiental por causa da biotrópica, e eu vou te perguntar se você lembra qual foi o conteúdo que você viu, que fez você chegar até a gente. Mas se você conheceu a consultoria ambiental pela biotrópica, se esse mercado te chamou a atenção, se essa atividade de ser veterinária em um estudo de fauna, num resgate de fauna, é o que fez você pensar assim, nossa, eu quero trabalhar com isso. Eu recomendo que você foque 100% os seus esforços nessa área, porque se a gente dilui os nossos esforços, a nossa energia, a gente tende a não fazer nada muito bem. Então, pensa num médico, ele se forma em medicina e depois ele vira pediatra, ele vira oftalmo, ele vira gastro, ele vira ortopedista. Imagina se um médico fascinado pela medicina humana fala, não, eu gosto do corpo humano inteiro e tal, e ele querer virar desde oftalmo até neurocirurgião. As chances são que ele vai se sobrecarregar de materiais para estudar, porque tudo a gente precisa estudar, e as chances são que ele não vai ser tão bom em nenhuma das áreas.
Beleza, existem as pessoas diferenciadas, existem os super poderosos, existe. Tem gente que você fala assim, meu, como é que a pessoa consegue, sabe? Só que a gente tem que adotar o caminho do meio, a gente tem que adotar as coisas que funcionam, na sua grande maioria, para a gente ter chance ali de fazer acontecer para o nosso lado também. Então, enquanto você não está no mercado, se foi a consultoria ambiental com fauna que mexeu com você, que fez você se inscrever num treinamento online especializado nisso, pega tudo que está na sua volta, tudo que está orbitando, assim, mesmo que sejam coisas que você goste, deixa aquilo de lado e foca só nesse mercado. Porque se a gente estuda um mercado só, cada vez mais a gente está se aprofundando dentro dele. E também a gente pode se dar ao luxo de revisitar os conceitos básicos. E aí que está a diferença. Quando a gente está focado numa área só, não adianta, não existe você ler, você estudou para provas, estuda ainda para provas, você sabe que se você lê uma folha uma vez, você não vai guardar tudo que está naquela folha. Isso é muito difícil. Então, você precisa revisitar alguns fundamentos básicos de maneira constante. Aqui na Biotrópica, a gente faz muito esse exercício, sabe? Porque a gente focou nos estudos de fauna. Então, sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu fiz nesses últimos dias? Eu revisitei todas as leis básicas que envolvem a fauna dentro dos processos do licenciamento ambiental. Então, eu fui lá na primeira resolução do CONAMA de 1986, o ano que eu nasci. É de janeiro de 86, essa primeira resolução do CONAMA, o mês que eu nasci. Eu fui lá e li ela inteira de novo. Sabe, eu posso fazer isso porque eu trabalho com isso. Então, se eu for atrás de um material que eu já estudei no passado, eu não estou perdendo meu tempo. Agora, se eu tivesse muita coisa na minha cabeça, se eu quisesse trabalhar com fauna, com flora, com recuperação de áreas degradadas, com outorga de água, com, sabe, várias outras atividades dentro do licenciamento ambiental, isso porque ainda estou falando de uma única área, que é o licenciamento, né? Eu teria tanto material para estudar, como é que eu ia revisitar as coisas básicas, que são os conceitos que precisam estar tatuados na nossa cabeça? Eu ia sentir que eu estava perdendo tempo olhando a primeira lei. E olhando, revisitando as coisas que a gente já viu, a gente aprende muito. É como se a gente estivesse vendo o mesmo filme pela segunda vez, pela terceira vez. Então, é muito importante a gente ter um propósito definido, um objetivo central de profissão, de atuação profissional, para a gente poder ter essas vantagens. E também a gente consegue avançar mais rápido. Então, você consegue fazer contatos melhores com as pessoas da área, porque você vai dominar essa área cada vez mais. E eu sei que o seu ponto aqui, que a gente ainda vai discutir, é como fazer os contatos corretos com as pessoas, porque são as pessoas que vão contratar a gente. Não adianta, não é o tamanduá que vai contratar a gente, não é a jiboia, não é a arara canindé. São seres humanos. E olha, lidar com ser humano, você sabe que é complexo, não sabe? Sim, bastante. Então a gente precisa aí de algumas estratégias e a gente precisa filtrar os seres humanos que a gente vai levar a nossa comunicação profissional. Então não é com todo mundo e não é de qualquer forma. Isso é fundamental, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aqui entender que para a gente procurar uma oportunidade no mercado, trabalhando com fauna, no mercado da consultoria ambiental, nos estudos de fauna, não é com qualquer um, não é com qualquer empresa e não é de qualquer jeito. E hoje, a gente sabe o que funciona aqui e a gente sabe que as relações humanas, elas são responsáveis por 85% do processo. Os outros 15% é a técnica, que aí é você saber ali no campo como lidar com o animal. Aí vem a hora de olhar para o bicho ali e falar, beleza, esse bicho é tal, o que eu vou fazer? Vou soltar? Não, vou
fazer uma sutura aqui, que ele está machucado, vou deixar ele recuperando aqui X tempo, vou alimentar ele dessa forma e vou acompanhar ele periodicamente e tal. Isso é 15% do rolê do mercado. Os outros 85% é relação humana pura. E vai ser assim para sempre. E olha, eu quero entender também, você disse aí que descobriu a consultoria ambiental pela Biotrópica, eu fico feliz por isso. Eu quero saber se você lembra aí por onde que você chegou até a gente. Qual foi o primeiro conteúdo que te impactou, que te chamou a atenção, que você falou assim, nossa, quem que é essa Biotrópica? Eu vou lá observá-la. Então, eu conheci o Léo primeiro, eu segui ele no Instagram, e eu não me lembro de onde que eu comecei a seguir ele, se foi algum material no Instagram, e de lá eu passei a seguir a Biotrópica e você, porque ele postava bastante vídeos, e daí eu fui falar da onde que ele trabalha. E daí eu me interessei bastante, comecei a seguir, mas eu não acompanhava muitas coisas, eu só passava por cima, assim, dava aquela leitura automática que a gente faz na internet, e daí só em 2019, final de 2019, começo de 2020, que eu passei a realmente seguir e a descobrir a consultoria ambiental e o resgate de fauna. Legal. E você não lembra, assim, o conteúdo que te chamou a atenção dentro da Biotrópica, assim, para você falar, cara, eu vou seguir, vou dar uma moral para esse povo lá? Agora eu não lembro. Deve ser algum resgate, resgate em campo mesmo. Massa. E você passou pela missão, consultor de fauna pelo Brasil? Passei, esse começo desse ano. Então você assistiu os 4 episódios? Assisti, E todas as mentorias. Legal. Então, isso é um processo muito importante, porque a gente criou a missão realmente para trazer essa visão de mercado para as pessoas. A missão, ela não é um curso, ela é um evento, e são coisas muito diferentes. Então, não são videoaulas, é um evento gratuito que mostra os primeiros passos que os nossos alunos e alunas deram para se inserir e se manter no mercado. E ao longo desses 4 vídeos, a gente mostra quem são os clientes, a gente mostra os erros que as pessoas cometem ao tentar se inserir no mercado da maneira errada, a gente mostra o núcleo da estratégia do mecanismo IRF, que é esse treinamento avançado que você está, que fala muito sobre relações humanas. Então, na missão, a gente mostra da onde a gente tirou esse método que está realmente fazendo as pessoas terem resultado. Você está lá no nosso grupo de alunos, então acredito que você acompanha aí pelo curto espaço de tempo que você está lá, você já deve ter visto algumas pessoas colocando ali que conseguiram entrar no mercado. Sim, bastante até. Bastante até. E eu vi aqui que você entrou no final de março, dia 30 de março, você entrou. Então você está com praticamente 1 mês e meio, hoje é dia 14, Isso. você está praticamente há 1 mês e meio ali dentro do mecanismo, dentro do grupo, e você disse que já viu bastante gente falando que conseguiu. E olha, isso é real, isso é constante. Você vai ver que isso vai acontecer mesmo. E o que a gente precisa entender é que cada um está no seu momento. E o que é isso? A sua realidade é uma, a realidade da pessoa que está lá no grupo é outra, da pessoa que conseguiu o trabalho nesse exato momento é outra. Então, a gente tem que entender que nós não somos robôs. Cada um tem tempo e está tudo certo. O que a gente precisa fazer para a gente alcançar o resultado é não desviar do foco, sabe? Se você está na direção correta, é o mais importante. Aí você pode acelerar. Se você consegue acelerar, ótimo, acelera. A aceleração é boa, mas na direção. Agora, se você está na direção correta e não consegue, em determinado momento, acelerar tanto, não se frustre, não fique ansiosa. Então, a gente tem que ter autoconhecimento, sabe? A gente não pode ser autodestrutivo e nem correr o risco de se autossabotar. Apesar de que é comum a gente ter a síndrome do impostor, a gente fala, mas eu acho que eu não vou dar conta, eu ainda não sou capaz o suficiente. Aqui na Biotrópica a gente ainda tem isso. Nós, como consultores, a gente não sabe de tudo, sabe?
A gente tem dificuldade para interpretar uma legislação, a gente tem dificuldade para um monte de coisas. E o que, que a gente faz? A gente se desespera? Não. A gente reconhece o nosso tempo e a gente vai atrás de pessoas que podem nos ajudar. A gente vai atrás de conhecimento direto de uma fonte confiável. Então, na internet, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é bombardeado muito de conteúdo. Eu recomendo muito que você siga apenas o método do mecanismo IRF. Tudo que está lá dentro, segue passo a passo. Porque se a gente fica catando uma sacadinha de alguém ali, uma sacadinha de outra pessoa ali, a gente faz um Frankenstein e a gente não consegue construir nada. Tem muita gente boa falando na internet, como tem muita gente ruim falando na internet. Pega alguém que você confia, como você fez com a gente, e olha, segue tudo que a gente está falando. Essa é a forma de você gerar uma receita que no final das contas vai funcionar, sabe? Se você pegar uma dica de 15 cozinheiros para fazer um bolo de cenoura, talvez você pegue receitas que não funcionem em conjunto. Alguém vai te falar assim, não, faz a calda assim, aí outra pessoa vai falar, não, coloca o forno a tal temperatura, e aí se você pega uma dica de cada pessoa, no final das contas as chances são que você vai ficar perdido, confuso, você vai começar a desconfiar de uns, você vai começar a ficar mais suscetível a seguir outros, e mesmo assim vai te trazer uma confusão mental que no final talvez não aconteça nada. Então, tudo isso que eu estou te falando é real e a gente já passou por isso, sabe? No mecanismo, Léo e eu, a gente traz exatamente as coisas que a gente faz. E tudo que a gente fala para vocês aplicarem, a forma que a gente fala para vocês aplicarem, é o que a gente faz nas nossas vidas. Então, não é que eu li num livro e falei, nossa, olha isso aqui, tá num livro de um cara muito bom, eu vou repassar esse conteúdo. Não, não é. A base técnica, sim, porque a técnica é técnica. Se entrar numa faculdade de veterinária, o que um professor de anatomia vai te falar sobre a anatomia de felinos é a mesma coisa que outro professor vai falar sobre a anatomia de felinos. Isso, a técnica é a técnica, entendeu? Então, existe um conceito definido e é isso e pronto, acabou. Mas o que não está nos livros são as experiências profissionais e pessoais das pessoas. Pelo menos na consultoria ambiental com fauna, eu não sei de ninguém que está falando isso e que está gerando tanto resultado que nem a gente aqui na Biotrópica. Então, fique assim, focada exatamente no que está lá dentro do mecanismo IRF. E agora eu vou perguntar para você, o que fez você entrar para o mecanismo? Na verdade, foi um conjunto de coisas. A minha turma se formou em metade de 2019 e eu fiquei um pouquinho para trás por causa de algumas matérias. E eu sempre fiquei naquela de que eu tinha só uma coisa para seguir na veterinária, né? Que eu gosto da carreira de animais selvagens e para mim era só zoológico. Não tinha outra opção para seguir. E daí, o ano passado, eu conheci um pouco o mecanismo e a missão consultor de fauna, mas não me inseri muito bem. E daí, no começo desse ano, eu falei, vou seguir certinho, descobri, pesquisei e vi muitas áreas, muitos locais que eu poderia trabalhar que eu não sabia. E foi aonde eu comecei a ter uma nova visão da minha carreira profissional e eu tô seguindo essa visão, esse caminho. Legal, muito bom saber. Então você participou da missão antes de se matricular. Então você já tinha visto a missão e você foi digerindo um pouco a ideia desse mercado, foi entendendo, esperou o seu momento, aí você falou assim, não, agora eu vou entrar. Isso, Que massa, isso é muito bom. Na hora lá que você estava para entrar, você sentiu alguma dúvida? O que te fez pensar se você entra ou não entra? E aí, no final das contas, você clicou lá no botão e se matriculou. Você sentiu alguma dúvida? Teve algum momento que você ficou assim, nossa, será que isso ou alguma coisa?
Teve no momento da semana inteira, quando teve a missão, eu fiquei pensando bastante se realmente era isso que eu queria, porque como eu estava focada no zoológico, eu pensei se realmente eu ia gostar ou se eu não estava fugindo do meu propósito. E depois que eu comecei a ver melhor a missão, eu falei assim, eu conheci realmente o mecanismo, o que precisava, o que estava sendo passado, e eu sabia que o que eu teria de dificuldade era realmente a inserção no mercado, de comunicar com as pessoas, e realmente a parte de fauna ia ser a parte fácil do mecanismo. Mas eu tô aqui, eu consigo. E agora eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você para a gente entender o seu contexto, para eu te ajudar diretamente em alguma coisa que você vai conseguir aplicar hoje, assim, ó, a partir de hoje. Você tem que sair com algumas ideias daqui, com pelo menos um plano de ação para a gente conseguir acelerar os seus passos, porque na direção correta você já está. Você está dentro do mecanismo, e então você tem um método. A gente que trabalha com procedimentos científicos, a gente sabe como é valioso você ter um método para seguir, né? Você sabe que você tem que pôr certa quantidade de alguma coisa, você sabe que você tem que usar a ferramenta correta para determinado procedimento, a gente sabe que tudo tem um processo que foi testado e validado, inclusive para a gente dosar remédio, né? A gente tem um método. Então, o método já está nas suas mãos. Então, a direção você já tem. Agora, vamos acelerar ela. Então, me conta um pouco quem é a Júlia, conta um pouco da sua história e como é o seu atual momento exatamente. Bom, meu atual momento é que eu estou trancada na faculdade, eu tranquei esse semestre por conta da pandemia. Era para ter me formado em 2019 e por conta da minha saúde, eu tive alguns percalços no meio do caminho que eu tranquei, acho que 1 ano de faculdade e que me fizeram repensar em várias coisas. Eu sou transplantada renal, vai fazer 10 anos em setembro, então eu tive eu tive que meio que deixar de lado a minha educação para cuidar da minha saúde. Então, sempre eu tive a saúde em frente e quando eu tinha um tempo, eu partia para os estudos, para não ficar muito para trás. Então, eu sempre ficava nas aulas, eu não me enturmava muito bem com as pessoas quando eu ia para as aulas, então sempre teve uma retraída nesse assunto que sempre ficava meio de lado, porque eu sempre dei a primeira oportunidade para a saúde. E daí, com isso, foi aumentando a dificuldade, até que chegou na faculdade, eu falei, eu preciso destravar. Fiz curso de oratória, mesmo assim, não deu, claro, com certeza. Cada ano eu estou me esforçando mais, eu estou vendo a diferença. E eu sei que agora, ainda mais quando chega perto do TCC, da inserção realmente no mercado, porque eu não vou ter mais a faculdade, eu vejo que eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu tenho para oferecer, as minhas conquistas, né? Os meus conhecimentos. Olha, eu não vi dificuldade em se expressar aí pelo que você me falou. Você falou muito bem, você parece ser uma menina muito gente boa, uma menina assim fácil de lidar. Então, isso são pontos positivos. E você está fazendo o certo, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sem saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada. Então, não adianta de nada a gente ter uma biblioteca na cabeça e não ter saúde. Então, você teve as suas prioridades. Por isso que eu falo, cada um está no seu momento e só a gente sabe o que a gente passa. Então, essa é a consciência, a gente tem que ter isso na cabeça. E controlar a ansiedade. Então, eu costumo dizer, principalmente para quem ainda está na graduação, para a gente nunca se comparar com o palco das outras pessoas. A gente não pode olhar e se comparar com os outros. A gente pode se inspirar nas outras pessoas e detectar
comportamentos padrão que a gente pode replicar, que deu certo para um e pode dar certo para a gente. Então, olha só como isso é diferente de comparar. Quando a gente se compara, a gente vai sempre encontrar alguma situação onde a grama do vizinho é mais verdinha que a nossa. Não adianta. Você pode ser você pode ser a Ivete Sangalo, sabe? Do rolê. Eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo, onde ela foi convidada para assistir um desfile de moda da Chanel lá em Paris. Ela estava fazendo uma turnê internacional lá. Olha como que as coisas são. Como todo mundo é ser humano normal, só que depende de onde você está e do seu momento. Então a gente tem que ter essa consciência para a gente saber lidar com as nossas emoções. Ivete, aqui no Brasil, ela é, tipo, quem que não conhece, né? Ela é popstar, né? Popstar das mais alto nível, assim. Carreira consolidada muito gigante, muitas músicas que viraram hits, apresentou programas, apareceu em todas as televisões e ela comanda, né? Nas redes sociais ela tem uma presença super forte. E ela estava lá em Paris e ela foi convidada para um desfile da Chanel, e aí ela falou nessa entrevista que não pode falar desfile, é show. Essas marcas de moda tops, assim, é show que elas fazem, né? Desfile. E aí chegou lá, ela tinha a cadeira dela lá. Aí ela sentou na cadeira dela, e aí ela estava lá em Paris, né? Aquele desfile internacional do mais alto nível. E ela disse que tinha uma cadeira vazia do lado dela. E aí, pelo que eu entendi na entrevista, ela chamou o produtor dela para sentar do lado. Ela falou assim, Carol, uma cadeira vazia. Aí o cara falou assim, vou não, se essa cadeira tá vazia e do seu lado vai sentar alguma pessoa importante, é isso aí tá reservado. Eu sou seu produtor, você é a estrela, você tá num lugar que é o seu, fica aí que vai sentar uma pessoa muito top do seu lado, você já faz um baita contato, eu não vou aí ocupar essa cadeira aí, você já me conhece, né? Eu vou ficar aqui de boa, eu sou de bastidor, eu não sou de cima do palco. E aí ela falou que de um lado dela estava sentada a esposa do Michael Keaton, que é um ator de Hollywood que fez os primeiros Batmans, dirigidos pelo Tim Burton. A esposa desse cara estava lá, e do outro lado sentou a Cher, que é uma cantora também mundialmente famosa, renomada, e sentou do lado da Ivete. E aí o que aconteceu? Fotógrafos chegaram e começaram a fotografar. E aí a Ivete se viu no meio ali de duas celebridades internacionais e que elas estavam conversando entre si. Aí a Ivete falou que para ela não ficar deslocada nas fotos, ela começou a se interessar pelos assuntos delas e começou, tipo, a fazer poses assim, ó, como se tivesse ali interagindo também. Olha só a sacada. Ela não tinha assunto em comum ali e ela se viu, ela falou assim, como que eu vou... Não posso sair um jacu aqui, né? Uma pessoa chupando o dedo, não posso ser um deslocado, né? Porque essas fotos vão repercutir no mundo e vai chegar no Brasil lá e eu vou ter que representar o Brasil aqui nesse rolê. E aí ela começou a fazer assim, a se interessar e ela desenrolou papos com essas pessoas. E aí ela disse nessa entrevista que eu vi que ela fez até uma piadinha. Ela disse para a Cher que ela faz uma música em homenagem a ela no Brasil, que é o A Cher. Então, tipo, a gente tem que conversar de coisas que sejam descontraídas e a gente tem que ter o espírito de enturmar. A gente chega num lugar, você não sabe o que está sendo falado, não se feche. Vista a carapuça de aprendiz, que é a melhor. Todo mundo respeita quem quer aprender e quem está aprendendo. Ninguém vai excluir alguém que quer aprender. Todo mundo que tem um mínimo de discernimento sabe que educação é a chave de tudo, é a solução para tudo. Então, a educação ela é respeitada. Em um ambiente educacional, você não satiriza, você não exclui. Pelo contrário, você acolhe. E a nossa postura de iniciante, ela joga ao nosso favor, porque a gente pode fazer perguntas básicas.
Só que a maneira certa de fazer pergunta é você primeiro se interessando pelo próximo. Então, isso já entra no passo a passo, olha, no título desse conteúdo, que é o passo a passo para lidar com pessoas para a gente se inserir no mercado da consultoria ambiental trabalhando com fauna. Pessoas são pessoas em qualquer mercado. Então, você precisa primeiro se interessar por aquela pessoa de forma genuína. Se a gente é aprendiz, a gente não pode pegar o microfone, subir no palco e querer fazer o show, sabe? Então, a primeira coisa é entender quem está na frente da gente em relação à experiência. A Ivete olhou a Cher, falou, poxa, essa mulher aqui, apesar de eu ser a Ivete, essa mulher aqui tem uma vivência que maior que a minha, uma exposição internacional maior que a minha. Então, a Ivete se viu ali na situação de vou fazer uma amizade e tudo mais. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Só que, estrategicamente, a gente mapeia as pessoas antes de abordá-las. A gente não sai abordando qualquer um com o mesmo discurso. Por exemplo, eu falar com você aqui é diferente de falar com um cliente nosso, diferente de falar com o meu vizinho, é diferente de falar com qualquer pessoa no mundo. São pessoas diferentes. Então, o que a gente faz? Para você estar aqui, a gente se preparou. A gente não passou uma planilha para você preencher com as suas maiores dificuldades, um pouco da sua história. Eu falei para você contar aqui, apesar de eu já ter sabido ali, de eu já saber a sua história, eu pedi para você contar para contextualizar para quem ainda não te conhece. Mas antes de você estar aqui, a gente fica sabendo um pouco sobre você. A gente pede para você preencher, se aplicar na mentoria, preenchendo algumas informações. E isso é fundamental. A gente tem que ter essa pegada meio detetive. E lá no Mecanismo IRF, você vai aprender a ser detetive da maneira certa, sabe? Você vai desenvolver essa habilidade de detetive lá na fase 3. A fase 3 ela é focada em inserção de mercado. Então a gente tem a fase 1, resgate de fauna na prática, onde você vai ver rotina de campo, bicho, um monte de coisa ligada à atividade técnica, sabe? Legislação tem lá, tem um monte de coisa prática, resgate de fauna na prática. A fase 2, licenças e relatórios, que você vai entrar em contato com a parte burocrática. Os documentos, solicitação de licença, a gente não pode mexer em animal silvestre sem uma licença de captura. Você vai ali despertar a sua inteligência para elaborar uma proposta técnica, então tem aulas ali que mostram como pensar de forma inteligente para você elaborar qualquer proposta técnica. Porque também não é uma receita, cada proposta é uma proposta. Se você vai trabalhar a 200 quilômetros da onde você mora, é uma proposta. A 1.000 quilômetros é outra proposta. Se você vai precisar usar um carro 4x4, é uma proposta. Se você vai poder usar um carro 1.0, é outra. Se você vai ficar 30 dias no campo e fazer 10 campanhas, isso é uma proposta. Se você vai fazer um resgate de fauna de 2 anos, é outra. Então, tudo muda. Se a gente entender o conceito e a inteligência por trás, a gente sempre vai conseguir lidar com a situação. Isso na fase 2. Já na fase 3, a gente ensina a inserção de mercado. Porque nada adianta você saber resgate de fauna na prática e saber a parte burocrática, se você não sabe colocar isso dentro do mercado para você começar a ganhar dinheiro. Então, na fase 3, tem mentorias lá que vão te direcionar em relação à comunicação, e te direcionar em relação a posicionamento, a produção de conteúdo nas redes sociais e também vão te direcionar para você montar um currículo que seja lido. Porque uma coisa é a gente montar um currículo e outra coisa é esse currículo ser lido ou não ser lido. Existem currículos que você não quer ler. E olha, eu, como sou diretor de uma empresa de consultoria, eu recebo muitos currículos, eu não leio nenhum. Sabe por quê? Porque antes do currículo tem um caminho aí para ser traçado. E isso a gente explica na missão, o Consultor de Fauna pelo Brasil. Então, no nosso próprio conteúdo gratuito, tem lá os primeiros passos para você entender a estratégia por trás. Só com o conteúdo gratuito você vai conseguir alguma coisa? As chances são que não. Porque tem muito
muito fermento dentro da receita que não está no conteúdo gratuito pelo curto espaço de tempo que a gente tem ali. O mecanismo, ele tem mais aulas, ele tem o contato com a gente pode resolver um problema pontual. Já no conteúdo gratuito é para você ter um norte, serve como um funil para a pessoa falar assim, nossa, eu quero seguir aqui nesse caminho, como foi o que você fez, ou não, isso aqui não é para mim. Então, no conteúdo gratuito, você consegue filtrar a sua escolha. Então, é a melhor coisa você passar por lá primeiro. E aí, Júlia, como que você vai fazer para você sair daqui com um passo a passo? O primeiro é terminar o mecanismo. Beleza, você está com ele em mãos? Tá. Vamos colocar uma rotina para você de estudo. Você precisa priorizar isso. Você precisa mesmo. Senão as coisas vão demorar muito, sabe? Porque uma hora você vai cair na real, se não for agora, vai ser depois, você vai falar assim, poxa, deixa eu fazer o mecanismo IRR, sei lá. Então, que seja agora que você está aqui nessa mentoria, pega as suas atividades diárias, e isso serve para todo mundo que está nos assistindo. Quem tem aí dificuldade de priorizar, de focar, de falar assim, nossa, eu quero tanto fazer tal coisa, mas eu nunca consigo. Inclusive, no primeiro episódio da missão, a gente fala sobre o ciclo do recomeço, que é uma armadilha que a gente tende a cair e a gente se ferra, porque a gente sente sempre recomeçando uma coisa, a gente nunca termina. Então, um exercício prático para você e para todo mundo. Mapeia, por favor, a sua rotina. Coloca lá tudo que você faz. Tudo que eu faço, tudo. Meu dia. Acordo até a hora que eu vou dormir. E aí você vai dar nota para essas atividades, de 1 a 3. O 1 são atividades que você faz, mas elas não te levam para o caminho que você quer seguir profissionalmente. São atividades que você faz ali, que você gosta, que você se sente bem fazendo, mas não te levam para o seu caminho profissional. Eu vou dar um exemplo meu. Eu deixei de estudar música. Eu adoro tocar guitarra. Ontem, antes de eu dormir, eu peguei a minha guitarra e toquei um pouco com ela desligada. Mas esse ano eu ainda não liguei a guitarra. E eu tenho muita vontade de voltar a estudar e tudo mais. Mas eu sei que esse não é o momento, porque isso não vai de encontro com o que eu quero hoje, que é fazer as minhas empresas, a Biotrópica Online e a Biotrópica Consultoria, ampliarem, porque a gente, sabe o que deixa a gente feliz? Aluno com resultado e a gente contratando pessoas. A Biotrópica Consultoria fez algumas contratações esse ano, isso deixou a gente muito feliz. A Biotrópica Online também fez uma contratação esse ano, isso deixou a gente muito feliz. Sabe, a gente fica feliz quando a gente está gerando impostos, porque quanto mais uma empresa fatura, mais imposto ela paga. E isso é muito bom, porque é mais contribuição, apesar da gente saber que os políticos não administram muito bem esse dinheiro, mas enfim, isso é um outro papo. E a gente consegue também ampliar as cadeiras dentro da empresa, então a gente consegue dar oportunidades. E a gente consegue ver alunos entrando no mercado. Isso é o que me move. Tocar guitarra muito bem vai fazer sentido para alguma coisa dessas? No meu ponto de vista, não. Então eu deixo de fazer uma coisa que eu gosto para priorizar outras coisas que envolvem o meu foco principal. Então, para essas atividades, você vai dar nota 1. Para as atividades que você não pode deixar de fazer, só que elas também não vão de encontro com o seu objetivo profissional, você vai dar nota 2. E para as atividades que você faz ou que você precisa fazer, que vão levar você do ponto A para o ponto B na sua carreira, você vai dar nota 3. E aí, como é que a gente vai interpretar essas notas? Nota 3. Você vai colocar isso como compromisso para você. Você vai fazer tudo que tiver nota 3. E você vai conversar com as pessoas que estão à sua volta, porque lembra que o mundo é relacionamento humano? Não é só no mercado. 100% do tempo a gente precisa trazer clareza para todo mundo que está envolvido com a gente de maneira de algum relacionamento. É namorada, é namorado, é pai, é mãe, é irmã, é irmão. Todo mundo precisa saber o nosso atual momento para que eles entendam, compreendam e nos ajudem. E
a gente precisa conversar com as pessoas como se a gente estivesse conversando com uma criança. Porque o que é óbvio para a gente, na nossa cabeça, porque a gente está vivendo aquilo ali dia após dia, não é nada óbvio na cabeça de uma outra pessoa. Então, o óbvio precisa ser dito. Colocou o número 3, a nota 3 para as atividades? Veja essas atividades, distribua ela na sua agenda semanal, converse com as pessoas que te apoiam, que te amam, sobre essas atividades. Você fala, olha, gente, fiz aqui, eu vou precisar fazer isso, aquilo. E para que eu consiga fazer isso da maneira certa, da maneira otimizada, para que eu consiga melhorar a minha produtividade, eu vou precisar da ajuda de vocês em relação a assim, assado. Então, determinei um horário de estudo. Olha, por favor, não coloca música alta nesse horário. Por favor, se você me ligar nesse horário e eu não atender, entenda que eu vou estar fazendo tal coisa, sabe? Uhum. Essa comunicação, ela é a chave do sucesso também. Aí, as atividades que você vai dar nota 2, que são aquelas atividades que você precisa fazer, mas que não vão de encontro com o seu objetivo profissional, você vai tentar eliminar 30% delas. Tá. Se você conseguir eliminar 30%, 40% dessas atividades, ótimo, sabe? Ótimo. E as atividades com nota número 1, aí para elas você vai ter que olhar, mesmo que doa, com um sentimento de até logo, sabe? A gente precisa entender que o nosso dia tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas no dia. Só que o que a gente faz com as nossas 24 horas é o que nos define no futuro. E eu não sei você, mas eu tô com a sensação de que cada dia o tempo tá passando mais rápido. Bastante. Você não acha que esse ano tá mais rápido do que o ano passado? A gente já tá com certeza. Com certeza. Metade do ano já. Metade do ano já. E olha, a tendência é que isso voe mais. Então, se a gente fica perdendo tempo com besteira, a gente está jogando fora o nosso bem mais precioso. E tempo a gente não compra. Eu até falo lá na missão, o consultor de fauna pelo Brasil, tenta comprar meia hora de tempo aí. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você não consegue nem com o ouro do planeta Terra comprar meia hora de tempo. Mas você consegue usar melhor o seu tempo. Então, essa gestão que eu acabei de te passar, esse exercício de gestão de tempo, ele funciona demais. Se você colocar isso na prática, você vai ver que você vai ter tempo para tudo que é importante para sua carreira. E se você trilhar uma carreira sólida, aí você vai poder, no meu caso, tocar uma guitarra um dia. Eu tentei a carreira de músico, não deu certo. A partir do momento que eu escolhi a carreira de biólogo, eu falei, agora é só biólogo, de consultor de fauna, empreendedor, eu parei os estudos com a música. Então, eu vou voltar. O que envelhece na gente é a nossa cabeça, sabe? Eu penso assim, nossa, lá pelos 50 anos, o que eu vou estar fazendo? Eu tô com 35. Aí eu falo, nossa, lá pelos 50 anos, parece que tá tão longe, mas é só daqui a 15 anos. Quando eu paro para fazer as contas, eu fico assustado, mas eu também não ligo muito, eu fico feliz, porque eu sei que se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje, as chances são que o meu futuro vai ser cada vez melhor, como está sendo. Então, faça essa gestão de tempo. E aí, agora vamos falar sobre o passo a passo para você lidar com as pessoas. Primeira coisa é você ter um mentor. Você está lá no mecanismo. Depois, é você olhar o ambiente que essa mentoria te proporciona. Você tem um grupo lá com pessoas maravilhosas. Você está interagindo nos encontros de domingo por lá? Sim. Eu participo dos encontros, mas ainda não estou conversando tanto. Mas todo dia, todos os encontros eu participo. Beleza, bora conversar. Todo tema, se a gente não tira uma dúvida sobre aquele tema, é porque ou a gente entendeu 100% do assunto, ou porque a gente não entendeu nada, ou porque a gente está com vergonha. A forma para você aproveitar o momento lá, isso em qualquer lugar, é você sempre pensar qual pergunta eu vou fazer e não perder a oportunidade. A gente não jogou lá, quem quer fazer mentoria e tal, você não agendou essa com a gente? Foi agendado, eu acho que foi agendado faz uma semana, foi sexta-feira passada.
Poxa, você não perdeu tempo, você falou, põe eu aí. E você chegou para conversar comigo aqui no começo, assim, eu tô meio tímida, tal, tô de vergonha, não sei como é que vai ser. Tá sendo catastrófico? Tá Não, sendo... tá muito bom. Tá muito Tô bem mais bom, olha só. relaxada. Que legal. E você sabe que se um dia a gente se encontrar pessoalmente, a gente já vai ter se aproximado bem mais do que se você só fosse um nomezinho lá no grupo do Telegram. Sim. Eu vou olhar para você e falar assim, poxa, Júlia, e aí, tudo bem? Tal, a gente vai ter assunto. Uhum. Inclusive, até antes da gente se encontrar pessoalmente, para a gente poder trocar ideia nos grupos, eu já sei quem é você, sabe? O meu cérebro já colocou uma caixinha aqui e escreveu Júlia. Então, isso é muito importante. Isso tem que ser notada. Então, faça perguntas corretas nas horas certas. E aí, você vai mostrar interesse naquilo que a pessoa está falando e você vai mostrar interesse na pessoa. Pergunte não só sobre o tema, pergunte sobre a pessoa. Sabe? Pergunte sobre a pessoa. Só que para você melhorar suas perguntas, é o exercício do jornalista. Quando o jornalista vai entrevistar alguém, ele pesquisa essa pessoa. Ele dá um Google, ele entra lá nas redes sociais e olha. Então, a carreira do consultor de fauna é a mesma coisa. Você tem empresas e dentro das empresas você tem pessoas. Pega essas pessoas e estuda sobre elas. Veja se elas gostam de viajar, sabe? Para você ter uma ideia para trocar fora também do trabalho. Sabe? Você pode conversar de música, de filme, de coisas que você gosta, que pode ser interesse da pessoa também. E você pode simplesmente procurar trabalhos que a pessoa atuou e tentar encontrá-los e chegar, olha, eu vi que você trabalhou em tal lugar, como é que foi essa experiência? Eu vi que esse empreendimento saiu na mídia e estava falando assim, assim, assado. Como é que foi na prática viver isso? Vi que você trabalhou na Amazônia. Quais foram os animais que você encontrou lá, que você ficou fascinado? Realmente tem muito bicho por lá? Você tem alguma foto de algum bicho para eu ver? Eu gosto muito de aves, sabe? É assim que a gente desenvolve um papo. Tá. Uhum. E lá no mecanismo você vai aprender isso bem mais, de maneira bem mais profunda, porque lá a gente tem um conteúdo denso sobre isso. Por isso que a primeira prática sua do seu plano de ação é terminar o mecanismo IRF. Isso é fato. E aí eu sugiro que você trace uma meta, sabe? E a meta, ela serve para incomodar. Se a meta não te incomoda, ela não é uma meta. Então, pensa assim, eu estou no mecanismo, eu entrei agora dia 30 de março. Vou colocar que eu vou terminar o mecanismo até o final de julho, sabe? Uma coisa assim. Tá. E você vai e bate essa meta, sabe? Você vai e fala, eu tenho uma meta aqui para bater, depois eu penso em outras coisas, mas eu vou colocar uma meta. A meta, ela faz a gente ficar incomodado, sabe? E aí a gente vai e faz acontecer mesmo. E a hora que você estiver na fase 3, vai entrar lá a produção de conteúdo para as redes sociais. Eu já vou te adiantar algumas coisas. Tá. A gente precisa entender quem é o nosso público-alvo para a gente atrair as pessoas certas. A rede social, ela funciona como um jardim onde a gente planta flores para atrair borboletas. A gente não quer atrair urubu. Se a gente quisesse atrair urubu, a gente colocaria carniça no chão. Se a gente quisesse atrair mosquito, a gente colocaria outra coisa no chão. Se a gente quisesse atrair abelha, a gente colocaria açúcar no chão. A gente quer atrair borboleta. Então a gente pensa, como que as borboletas vão vir aqui? Vamos plantar as flores que elas mais gostam, que elas enxergam ultravioleta. Eu assisti um documentário novo do David Attenborough na Netflix que chama O Mundo em Cores. Deixa eu até ver o nome certo para eu não falar besteira, mas é bem recente e é muito legal e mostra como que a cor na natureza é fundamental para a comunicação. Olha só, até a cor dos animais serve para comunicar. Então, a gente tem que entender que tudo é comunicação. Deixa eu ver aqui.
A Vida em Cores, chama o documentário. É incrível. E aí mostra que os insetos enxergam o ultravioleta, as flores brilham, a asa das borboletas brilham perante o campo de visão deles, e é muito legal. Então a gente faz isso, a gente nutre um lugar para a gente atrair as pessoas certas. Se você começar a produzir conteúdo sem entender quem é o público que você quer atrair, você corre o risco de atrair as pessoas erradas. Então, a gente precisa ter presença digital, a gente precisa mostrar, porque você que ainda está na graduação, se você começa a construir uma presença digital hoje, você consegue ser vista como profissional antes mesmo de estar formada. Eu vou te dar alguns exemplos práticos. Eu tenho uma prima que ela é estudante de nutrição. Ela tem um perfil no Instagram que é uma belezinha, chama Isabela Nutri. Cara, a galera não encara ela como estudante, não. A galera encara ela como nutricionista. Inclusive, o Conselho de Nutrição orienta para que os estudantes de nutrição deixem bem claro lá, estudante de nutrição, e não nutricionista. Só que ela é estudante de nutrição, ela pode falar, por exemplo, os benefícios da banana. O que impede ela de falar? Até eu posso. Então, você tem que gerar valor. Então, ela coloca lá, vamos ver, vou entrar no Instagram dela aqui e vou mostrar, vou ver alguns posts que ela fez e a gente vai pegar e adaptar. Ó, intestino. Como a nutrição pode ajudar? Ó, o que tem no seu ovo? Aí ela fez um post assim, ó. O que tem no seu ovo? Nada impede você, estudante de medicina veterinária, começar a produzir conteúdo sobre consultoria ambiental, sobre a atuação do veterinário na consultoria ambiental, sobre como o veterinário pode resolver problemas na consultoria ambiental, sobre como o veterinário é indispensável para a consultoria ambiental nos estudos de fauna. Você não é formada, mas isso não te impede de se posicionar como alguém formado, de que alguém que entenda do assunto. Ainda mais agora que você está estudando o mecanismo. Aprender um negócio lá, transforma aquilo em post. Você não vai estar plagiando a gente. O plágio é se você copiar a sequência da gente e gravar um monte de aulas idênticas e falar, essas aulas são minhas. Agora, caso contrário, não é plágio. Porque tudo que está lá é nossa vivência e também a gente tirou de livros. A parte técnica é tudo conceitual. Não é a gente que inventou. Sabe, o felino é felino e ponto. Felino vai ser felino em qualquer livro de animais silvestres. Não é a minha opinião. Eu quero chamar um cachorro de gato. Beleza? Chama. Tá errado, ponto. Você quer chamar, chama. Tá errado. Sim. E não é questão de opinião. E aí você pode pegar esses conteúdos e transformá-los em posts. E depois você pode reciclá-los, você pode publicar de novo a cada 3 meses o mesmo post, porque a galera não lembra o que você publicou e não é todo mundo que viu o que você publicou. Então você muda a cor, você muda a foto, você muda um pouco o texto, e aí você cria publicações infinitas. E olha, hoje as redes sociais elas estão aí para a gente gerar posicionamento, ainda mais quem ainda não está no mercado, sabe? Usar essa estratégia é sair na frente de muita gente. E, a partir disso, você vai atrair as pessoas, isso é um passo a passo para lidar com pessoas, porque as pessoas vão comentar nas suas publicações, as pessoas vão te mandar mensagens e vão abrir diálogos com você sem que você tenha aberto primeiro. E aí é muito mais fácil de conduzir. E quando a gente está nas redes sociais, o que a gente pode fazer? Ah, tem uma pessoa lá que eu admiro. Eu pego um post dela e reposto. Ou vou num post dela e comento. Faço uma pergunta interessante ali. A pessoa vai responder. E ali vira um diálogo, e aí você vai para o direct daquela pessoa, e aí você continua. Vai ter gente que não vai responder? Vai, mas a vida é um funil. Para a gente nascer, nós fomos 1 em bilhões de espermatozoides que fecundaram um óvulo. Tem espermatozoide que não fecunda óvulo? Tem, a maioria. Mas a gente não está aqui? Então a vida é um funil. Então você tem que aumentar a boca do funil, pôr bastante gente aqui, porque ele vai afunilando. E esse é o esquema do processo 555.5. Então, chegando na fase 3, você vai ter tudo isso muito detalhado, mas eu acho que eu te passei informações
suficientes para você dar os próximos passos aí de maneira bem direcionada. Com certeza. Ficou alguma dúvida? Eu só tenho uma dúvida em relação a publicações. Se eu pensei em já criar um perfil profissional, porque eu acho que atrai muito mais pessoas direcionadas com direcionamento certo e empresas do que no meu perfil pessoal. Tem algum problema? Não. De criar profissional? Eu acho que você está pensando da maneira certa. Só que aí, o perfil pessoal, ele não pode ser sua prioridade, porque alimentar um único perfil é muito trabalhoso, mas é um trabalho gostoso e que dá frutos. Então, se você for criar um perfil profissional, deixa o pessoal de lado. Não quer dizer que você não pode postar nada lá, sabe? Mas quer dizer que você vai trabalhar a sua inteligência de produção de conteúdo para o perfil profissional. Eu mesmo faço isso. Eu tenho um perfil profissional chamado Biotrópica. Esse é o meu perfil profissional. É lá que eu faço os vídeos. Se você for olhar lá, tem minha cara lá em todos os vídeos, praticamente. A minha e do Léo. Esse é o meu perfil profissional. Ele não chama Renato. Por quê? Porque hoje eu represento uma empresa. O correto, se eu pudesse mudar, eu mudaria para Renato. Ou Renato e Léo. Porque as pessoas se conectam mais com pessoas do que com marcas. Mas como a gente vem já com a Biotrópica, com essa pegada, a gente humaniza a marca mostrando a nossa cara. A gente não deixa a marca plastificada, sabe? Pasteurizada. Se olhar lá a Biotrópica, ela não tem super designs e coisas muito loucas, tipo que uma Magazine Luiza vai ter, por exemplo, sabe? Pega uma empresa, uma Coca-Cola, você vai ver os comerciais da Coca-Cola, é high-tech total, negócio assim, 3D, absurdo. A gente não, a gente é humanizado, a gente é isso aqui que você tá vendo, e tal, gravando um vídeo pela internet, do jeito que a gente fala mesmo, errando, acertando, e estamos lá. Então a Biotrópica é uma empresa humana. E aí, o que eu faço? Eu tenho meu perfil pessoal também, que é esse aqui, ó, Renato Gaiga. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô publicando fotos de bicho, ó. Isso aqui não me toma tempo nenhum. Eu tenho as fotos aqui, eu publico. Eu tô querendo atrair quem aqui? Na verdade, eu não tenho o objetivo de atrair ninguém. Eu tenho o objetivo de que as pessoas olhem e falem, nossa, olha que foto bonita, vou seguir esse cara porque ele põe umas fotos de bicho aqui. E também, para mostrar para os alunos, aqui eu foco no meu perfil pessoal para mostrar para os alunos que os bichos são bonitos, para mostrar para a galera que eu trabalho mesmo com aquilo que eu falo na Biotrópica. Então não tem uma estratégia traçada. Agora, no perfil da Biotrópica tem. E lá a gente não atrai nossos clientes da consultoria. A gente atrai os futuros alunos e os alunos, que é o propósito da Biotrópica online. Na Biotrópica Consultoria, o jeito da gente atrair o público certo que vai contratar os nossos serviços é de outra forma. É anunciando no Google, é ligação, é indicação. Ah, cliente, tudo bom? Tem algum amigo seu que também tem um empreendimento parecido para você indicar? É um outro jeito. Então, a gente precisa usar essas estratégias. Só que as redes sociais é um ambiente muito fértil. E a gente atrai também cliente pelo Instagram, mas a gente atrai mais pessoas interessadas em trabalhar com fauna e não contratar o serviço de fauna. Porque a gente escolheu essa comunicação. Então eu falo para você escolher a sua comunicação para atrair as pessoas certas. Ficou com mais alguma dúvida? Perfeito. Não, era isso mesmo. Legal. Beleza, Júlia? Então, Beleza. estamos combinados aí? Muito. Qualquer dúvida, você pode me chamar, você pode entrar em contato, manda a sua dúvida primeiro lá no grupo. Deixa as dúvidas também nos campos de dúvidas da Hotmart. Cada aula tem um campo para deixar comentário. A gente responde todo mundo por lá. E é isso. Eu quero te agradecer. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Eu que agradeço pela paciência e pelos ensinamentos. Imagina, que isso. Tamo junto. E olha, quem está aqui e quer dar o próximo passo, a primeira coisa é se inscrever na missão Consultor de Fauna pelo Brasil.
E, Júlia, quero te agradecer novamente pelo seu tempo, por estar aqui. Admirei muito a sua coragem de vir e falar assim, olha, eu quero mostrar aqui o que eu estou com dificuldade de se expor. Isso é demais, isso é muito bom. Agora você serve de inspiração para uma galera. E é isso. Quero agradecer todo mundo que está aqui também assistindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta aí também, compartilha com outras pessoas, deixe os seus comentários. Aqui foi Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, para mais uma mentoria IRF. Valeu e até o próximo vídeo. Muito obrigado.